E a gente está na linha com o Washington Fajardo, que é o secretário de Planejamento Urbano da cidade do Rio de Janeiro, que é um entendedor desse assunto, um estudioso desse assunto também. Fajardo, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. E eu já queria largar lhe perguntando qual é o projeto que você tem, que a prefeitura tem para o centro da cidade, para a gente, quem sabe, olhar para frente, depois da revitalização que houve na zona portuária e etc., da gente realmente enxergar um centro sendo reocupado. Bom dia. Bom dia, Rodolfo, Agatha e Thaís. É um prazer estar com vocês e com os ouvintes da Band News FM. O projeto que a gente tem chama Reviver Centro. A gente tem uma necessidade e uma urgência, Rodolfo, de atrairmos população para essa área do centro. A gente precisa atrair moradia para essa área do centro. O centro já enfrentava dificuldades antes, o centro sempre enfrentou o desafio de atrair mais população residente, mas a pandemia ela chegou de uma maneira drástica nessa região, que é uma região urbanisticamente muito especializada, muito dedicada ao trabalho, ao comércio, ao serviço e pouco dedicada à moradia. Isso, por incrível que pareça, transforma ela num território frágil, é um território monofuncional, só tem um tipo de uso. Quando a pandemia chegou, e estamos todos aí, o planeta Terra inteiro, há um ano quase, recebendo treinamento para trabalhar em casa, né? Então, quando a pandemia começar, quando começarmos a sair desse quadro, tem algumas questões que ninguém sabe responder ainda. A gente vai voltar como era antes? A gente vai ter os mesmos postos de emprego em salas de escritório como tínhamos antes? Então, a gente tem uma condição radicalmente nova. Então, é um momento preemente para que a gente possa atrair mais moradores para essa área do centro histórico do Rio. Mas como atrai? Desculpa, passando aqui para Thaís, né, Thaís? Como que atrai? Como faz esse movimento, né? É isso, porque era exatamente essa questão, porque tem pouca infraestrutura, por exemplo, para quem mora ali. O comércio ele funciona muito durante a semana. Como é que está sendo organizado isso para que esse projeto saia do papel aí? Eu lembro, secretário, de iniciativas bem parecidas que já foram propostas à mesa na época da revitalização ali da zona portuária, principalmente, que acabaram não saindo do papel. O que esse tem de diferente? O Porto é bastante diferente dessa região do centro, que é a região da segunda região administrativa. O Porto era uma área dedicada à atividade portuária, uma área vazia, com grandes terrenos, sem, inclusive, nem tecido econômico desenvolvido. Nessa região do centro, nós temos ali postos de emprego, nós temos mais de 800 mil empregos formais nessa região e muito pouca moradia. O que a gente quer fazer no Reviver Centro? A gente quer dar grandes estímulos edilícios, ou seja, para a arquitetura, para a transformação dos prédios e também fiscais, para que os edifícios de escritórios possam se converter em edifícios de apartamentos de moradia. Além disso, tem uma outra parte muito importante, que é a qualificação do espaço público. Em linhas gerais, esse é um grande binômio. A gente tem que permitir que esses edifícios possam ser reprofitados, e a gente, da mesmo modo, a gente tem que requalificar o espaço público. A gente tem que ter um acolhimento mais eficiente com a população em situação de rua, a gente tem que fazer uma conservação, uma iluminação melhor. E, ao mesmo tempo, dar alguns outros estímulos pontuais. Por exemplo, o tema dos mercados, o tema dos supermercados. A gente também está olhando para isso, de modo que essas atividades possam chegar mais rapidamente para atender essa população que desejamos que se aproxime desse território. Isso que o senhor colocou, secretário Washington Fajardo, é fundamental. Não adianta ter um planejamento urbano, que é a sua secretaria, se a prefeitura com os outros braços, guarda municipal, iluminação com Rio Luz, parques e jardins, manutenção, Secretaria de Segurança do Estado, Levante Segurança, se não acompanhar, porque a pessoa, ela obviamente não tem um ambiente todo conservado, assistência social para os moradores de rua, que hoje são milhares no centro da cidade, e por aí vai. E muito importante também o que você colocou agora no final, sobre levar outros tipos de empreendimentos. Quando você fala de supermercado, shopping, por exemplo, é um movimento também que, indo moradia para lá, se tem gente, a economia ela reage rápido e naturalmente, porque as pessoas vão para lá, os empresários entendem que ali virou um filé mignon e vão junto. A Agatha tem uma pergunta para o senhor.
Secretário, a minha dúvida é em relação a que público vocês querem atingir, pretendem atingir. Qual é o público-alvo dessa revitalização no centro? E vocês chegaram a fazer algum tipo de pesquisa com eles para saber o que precisa mudar no centro da cidade? Eu sei que o senhor morou no centro agora durante um tempinho para tentar entender o movimento do centro da cidade. O que precisa modificar? Mas esses potenciais moradores, de alguma forma, foram ouvidos? Planejamento não é papel, planejamento é ação. Isso significa que a gente tem que ter algumas ideias para começar e, especialmente, a gente tem que dialogar. Então, para alcançar isso, para alcançar essa ação efetiva, já está no ar uma plataforma na web, na internet, colaborativa e de consulta pública. O link é prefeitura.rio/Reviver Centro. Nessa plataforma, as pessoas podem... É uma primeira fase de perguntas. Nós teremos mais 2 fases de perguntas. Então, as pessoas podem dizer como elas veem o centro, se elas desejariam morar no centro, o que elas entendem como prioridade, além de ter um espaço para elas sugerirem coisas. A gente precisa intensificar esse contato com quem já mora e também com quem, porventura, desejaria morar no centro. Isso é fundamental. Então, a pandemia obrigou e transformou a gente em expert de diálogo digital. A gente tem que usar isso em favor do urbanismo do Rio de Janeiro. A gente quer, dentro desse programa, também inaugurar um piloto, que é algo que fazemos muito pouco no Brasil, de locação social. O público-alvo dessa locação social são estudantes universitários cotistas e servidores públicos até 6 salários mínimos. A gente precisa atrair juventude e a gente precisa atrair um público que tenha, no mínimo, uma renda estável para que a gente possa fazer esse tecido econômico começar a girar. Esse tecido econômico se desenvolvendo, ganhando mais estabilidade, outras pessoas virão. Thaís. Eu queria perguntar, quando é que a gente já pode ter alguma ideia de prazo, de começar a sentir, o senhor falou de ideias que vão surgindo, e na prática, quando é que a gente pode já prever algumas dessas mudanças? Isso, né? Inclusive na questão de incentivos fiscais. A prefeitura vai o quê? Sim. Encaminhar ao Legislativo Municipal uma proposta, propondo, por exemplo, incentivo fiscal na área de PTU. O que vai ser feito como um passo realmente concreto nessa direção do projeto que você falou, que eu anotei aqui, Reviver Centro? O Reviver Centro é composto por um plano urbano, que é um projeto de lei, que contém todos esses benefícios e diretrizes para ordenamento e melhoria do espaço público. Ele também são alguns decretos que o prefeito Eduardo Paes vai implementar, e além de várias ordens executivas, fáceis, ou seja, ação na rua imediata. Por isso esse processo da escuta é fundamental e as pessoas acessarem essa plataforma é importante. O que a gente vai fazer, Rodolfo? Nós vamos dar remissão da dívida ativa. Isso quer dizer o quê? Tem imóveis que têm dívidas com a prefeitura e isso torna, então, esses imóveis muito difíceis de serem negociados no mercado imobiliário. A gente vai dar remissão da dívida ativa para quem adquiriu o imóvel e retrofitar para o uso habitacional. A gente vai dar isenção de PTU em várias gradações de tempo, 3 anos, 10 anos e até 30 anos para quem quiser, por exemplo, aderir ao programa de locação social. A gente vai dar isenção de TBI na primeira venda, nós vamos dar isenção de ISS na obra. Isso, obviamente, está no pacote legal que vai para a Câmara dos Vereadores logo no início da legislatura. Essa minuta da lei está praticamente pronta, a gente está fazendo esse processo de escuta para pegar mais ideias e ir trabalhando melhor essa minuta e acho que meio de fevereiro, começando a nova legislatura na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nós estamos encaminhando isso para a Câmara, para os vereadores e ampliando o máximo possível a discussão com a sociedade. Secretário de Planejamento Urbano, Aston Fajardo, a gente até acredito, né, se o senhor já topar, a gente pode marcar outras conversas, porque, por exemplo, eu vi que o senhor tem um planejamento de também reocupar, levar moradias para aquela área da Penha e outros bairros ali ao lado, na zona norte do Rio de Janeiro, e, obviamente, a questão do planejamento urbano ele é fundamental. O Rio quase que não teve, quando teve, ele às vezes foi descartado, foi deixado de lado, e o crescimento desordenado está aí.
tá escancarado para quem quiser ver e andar pela cidade. Mas só como última pergunta, eu queria lhe perguntar sobre o centro da cidade, porque quando tratamos do abandono do centro, muita gente escreveu falando o seguinte: mas o VLT prejudicou muito a obra, por onde ele passou diminuiu o movimento, em tal rua ele ficou muito tempo em obra e acabou deixando os comerciantes a ver navios, tiveram que fechar seus empreendimentos e tal. O que o senhor tem a dizer às pessoas que criticam o VLT? Como o senhor vê o VLT inserido no centro da cidade, como um ponto positivo ou como um ponto negativo nessa questão do comércio, da reocupação e etc.? O VLT é um grande sistema de transporte e transforma o centro do Rio de Janeiro num território fantástico, porque o VLT ele liga, ele conecta 4 portais de transporte. Ele conecta aeroporto, rodoviária, barca central do Brasil. Nenhuma outra capital brasileira tem essa conexão. Então, essa vantagem competitiva é enorme. O VLT, ele resgata um padrão de mobilidade que tivemos até meados dos anos 60, quando tínhamos uma malha de bondes de mais de 400 quilômetros na cidade. O VLT, ele é o modelo que, quando a gente viaja pelo mundo, a gente vê e fica embaixo da casa. Então, o que a gente precisa entender é que o VLT, com desorganização do espaço público, é uma mistura tóxica. Ou seja, você tem uma mobilidade racional, organizada, silenciosa, ambientalmente vantajosa, mas, ao mesmo tempo, se a gente não consegue ordenar esse espaço público para que ele possa ser lido facilmente, para que ele possa caminhar facilmente, a gente cria um problema. Então, o VLT é uma grande solução para o centro do Rio. A gente tem que avançar, inclusive, para que ele possa se expandir mais. A gente tem que avançar para ter mais integração tarifária, mas o problema está no âmbito da organização do espaço público. A gente precisa entender que organizar o espaço público não é restrição de liberdade, muito pelo contrário. É a gente converter o espaço público numa plataforma de produção de economia e de inclusão. Na medida que a gente se acostuma com a bagunça no espaço público, a gente se acostuma com problemas e a gente se acostuma com essa deseconomia na área do centro. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui na Band News FM e a gente marca para uma próxima oportunidade. Discutir a cidade é muito bom, planejar a cidade é fundamental e sem dúvida a gente tem que fazer isso e abertamente também com o próprio público participando com perguntas e interações. Até a próxima oportunidade, um abraço. Obrigado, Rodolfo. Eu estou à disposição de vocês. Foi exatamente por isso que o prefeito Eduardo Paes recriou uma Secretaria de Planejamento Urbano, algo que não havia desde o final da década de 80 no Rio de Janeiro. E esse é um ano do plano diretor e nós temos muitos assuntos pela frente. Tá certo. Um abraço. Até a próxima.